Opa, agora sim. Agora tô ouvindo. Muito bom, muito bom. Aí, nossa, tô ouvindo perfeitamente. Eu acho que eu normalmente eu uso o meu microfone conectado naquele software que se chama NVIDIA Broadcast, manja? Aham. E aí eu acho que o meu NVIDIA Broadcast parou por um instante, aí eu reiniciei ele aqui, acho que agora tá safe. Ah, não, então fechou, tá de boa. Mas e aí, cara, tudo certinho? Pô, tudo certinho, mano. Semana começando devagarzinha, né? Tá Uhum. frio aqui em São Paulo, não sei onde é que você tá aí. Eu tô em Curitiba, cara. Ah, boa. Certamente não é como o frio daí, mas aqui tá fazendo frio hoje. É aquele meme, né, do curitibano que sempre fala, não, mas aqui tá bem mais frio. Dá, mas eu boto fé, mano, eu boto fé. Mas, pior, cara, pior que hoje tá frio, mas não tá tanto, não. Ontem tava bem pior. Cara, eu não tenho cabelo, então eu vou acreditar que esse não tá tão frio já seria congelante pra mim. É verdade. Pô, mas valeu mesmo, mano, ô Fênix, pela chance aí de trocar uma ideia com você, vai ser muito louco. Com certeza, cara. E eu que sou nerdzinho desde criança de videogame, então o papo vai muito longe. Bom, bom demais. Uhum. Cara, geralmente eu corto essa parte mais pra gente decidir o que a gente vai conversar e tudo mais, mas a gente já Uhum. começou de um jeito legal, Boa, então dale. então só continuar. Mas fica à vontade aí depois se você quiser que corte alguma coisa, você pode me falar, tá? Não, relaxa, tá safe. Beleza, então. Cara, eu acho que eu já até comentei com você, mas eu conheci você ali pelo TikTok, Uhum. por conta daqueles vídeos ali e tal. E achei muito massa, cara, porque, velho, é que nem eu falei agora há pouco, eu sou nerdzinho de videogame e sempre que eu acho alguém da família, eu já fico stalkeando. Bom, somos dois. Querendo ou não, essa parte de games, assim, e a parte mais de fã, né? A galera que Uhum. gosta mais, é mais aficionada. E principalmente a galera que também gosta de produzir algum tipo de conteúdo, seja TikTok, podcast, qualquer tipo de coisa, é meio que uma bolha, né, cara? Então, assim, Uhum. conforme você conhece um, você vai conhecendo vários, então é meio que viciante também isso, né? De você ir buscando mais pessoas. É tipo, vamos buscar mais gente pra tribo, né? Exato. E é louco, porque assim, eu já pensei em fazer o podcast em um nicho só, mas acabou que ampliou. Então, sempre que eu consigo trazer alguém dos games pra conversar, é muito mais legal, porque daí. Não desmerecendo os outros convidados, mas é legal porque daí eu tenho mais assuntos, né? Exatamente, exatamente. É diferente. Por exemplo, no último lugar que eu tava trabalhando recentemente, que era no UOL, eu entrei lá pra falar de games especificamente. Mas aí depois de um Uhum, tempo as coisas foram se ampliando, porque o UOL é muito grande, enfim. Outras oportunidades foram surgindo pra mim lá dentro também. Além de sim, games, obviamente. E aí é isso, tipo, é legal falar de outros assuntos? É, mas falar de games é muito mais legal. lógico. Pô, cara, você faz live na Twitch diariamente? Uhum. Cara, já fiz live na Twitch diariamente, mas eu tive que dar um passo atrás, digamos assim, em termos de programação, porque, Uhum, enfim, acho que você vai me entender bem, né? Que a vida adulta é difícil. pra caralho. Então, exatamente. Então, por exemplo, eu tava numa rotina insana de trabalho, quer dizer, a gente sempre tá, né? Todo mundo sempre tá numa rotina insana de trabalho. Uhum, Mais essa produção de conteúdo pro TikTok, Instagram, aí Twitch, mais a vida de precisar cuidar de uma casa, dois gatos. Eu também sou casado, né? Então, a vida de se cuidar de um uhum, relacionamento. Tudo isso, assim, quando você coloca numa balança, você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu precisei recuar um pouco nas lives diárias, e aí eu faço live hoje em dia 3, 4 vezes por semana, que é o que cabe na minha agenda nesse momento. aham. Aí é aquela a velha coisa, né? Todo mundo gostaria de só fazer live todos os dias, né? Ainda não cheguei nesse momento. Quem sabe um dia. Pô, eu achei muito massa, porque hoje em dia eu não consigo mais parar pra assistir uma live inteira, né? Uhum. Mas aí quando eu te quando eu fui, quando você aceitou o convite, na verdade, né? Que daí eu fui mais a fundo. Eu entrei na live no dia que você tava fazendo o Until Dawn e Uhum. fazendo a parada que a galera decidia e tudo mais. Achei muito massa. Sim, sim. Então, as nossas lives são bastante voltadas, assim, no fim das contas, pro público que não consegue assistir por muito tempo.
Uhum. Porque, assim, a gente não tem muito tempo, no caso, né? Minha esposa e eu, hoje em dia a gente faz bastante das lives juntos. E a gente não tem muito tempo, assim como, sei lá, o Alan Zoca pra streamar 8 horas por dia, saca? E Sim, sim. ficar apostando também numa audiência rotativa e tal, por motivos de vida adulta. Uhum. Então a nossa live ela é um tiro curto, assim, saca? Ela tem tipo 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas, num dia que a gente tá mais tranquilo, assim. Ah, ou seja, nessa 1h30 eu tenho que ter certeza que você tá curtindo a parada e te envolver nisso. Porque eu não tenho, tipo, outras Uhum. 4 horas pra te manter enrolado nessa história, né? Então, Sim. o Until Dawn, ele veio como uma parada assim, que é um jogo popular de certa forma, mas também não é um jogo recorrente, ninguém tá falando dele agora, pouquíssimas pessoas estão jogando ele. Mas para Uhum. nossa audiência a gente achou que seria legal, assim, de ter esse tipo de envolvimento, a parte das decisões, além da parte do susto, que também é sempre uma coisa interessante. Sim, sim. Cara, o Until Dawn ele é muito louco porque eu zerei ele e aí ano passado, eu acho, ou no começo desse ano, eu não lembro. Mas o Léo Stronda começou a streamar ele. E Ah, é aí verdade. eu quis ver o jogo inteiro só pra ver ele tomar as decisões dele, sabe? Aham. É muito É bom, é muito. muito bom. E Uhum, vale, acho que, ressaltar pra galera que tá ouvindo e que talvez não. Enfim, não faça a menor ideia do que é Until Dawn. É um jogo que, assim, a rigor ele parece muito um filme, né? uhum, E. Só que daí você tem que tomar algumas decisões. Boa parte do que seria a gameplay da coisa, você tomando umas decisões como correr até a porta ou se esconder, coisas assim. E algumas dessas decisões geram um efeito borboleta. Então, dependendo da escolha que você tomar, o final do jogo vai ser diferente. Ou o status de estar vivo ou não estar vivo de um personagem acaba sendo alterado. uhum. Então, é esse jogo que acabou dando início em toda uma sequência, assim, né, do estúdio. É bem legal. E aí tem junto um lance de suspense, terror adolescente. Então, é Sim. bem massa. E para quem quiser jogar, é um jogo de PlayStation 4. E é muito bom, cara. Nossa. E qual o final? No seu final, quantos ficaram vivos? Dois ficaram vivos. Caraca. Dois só ficaram vivos, porque no fim das. Assim, eu já tinha jogado o game, né? Há bastante tempo atrás, então eu não lembrava Uhum. exatamente de tudo. Mas as decisões são do chat, então eu lembro que, tipo, na reta final a gente tava com 4 ou 5 vivos. Daí era aquela coisa assim, e aí, chat, vocês querem que abra a escotilha ou que a gente corra pro outro lado? Abre a escotilha, aí abre a escotilha, sai de lá um monstro e mata o personagem. Então, tipo, rolava disso. E também foi uma experiência massa também streamar Until Dawn, porque sempre tem uma galera, como foi o seu caso com o Léo Stronda, que tipo, jogou o jogo há bastante tempo atrás, que é o jogo de 2006, 2016, eu acho, e que tá Uhum. com saudade de ver o jogo de novo, então acaba caindo um pessoal ali que gosta do jogo mesmo, assim, sabe? Então, essa relação Sim. é sempre da hora. E a parada que eu gosto, assim, do Until Dawn é que você zera o jogo, aí você fala, beleza, quero ir de novo só pra ver qual outro final que eu posso fazer. E aí você zera o jogo 3, 4 vezes, você fica naquela, tipo, cara, eu quero salvar todo mundo, ou sei lá, eu quero testar aí pro outro caminho e ver o que que dá. Cara, tem isso, mas você sabe que no meu caso, eu acabei não ficando nessa pira de zerar de novo, porque eu sou Uhum. muito cagão. Ah, faz Então, sentido. aí eu fiquei assim, putz, eu já passei por tudo isso, velho. Eu vou ter que voltar nessas minas, tipo, mais outras 5 vezes pra zerar de novo. Que tem uma mina no jogo, né, obviamente. Pro pessoal que não Sim. sabe, então tem uma parte de uma mina meio assombrada, assim. E, putz, vou ter que voltar pra fazer outras 5 vezes. A mesma coisa, por exemplo, com o novo Resident Evil, assim. Eu toda hora eu falo assim, caraca, o gráfico tá muito legal, as mecânicas estão parecendo tá muito incríveis, o começo da narrativa parece estar muito massa também. Só que, putz, será que eu vou conseguir ficar enfrentando esses zumbis nesse lugar escuro e tal? Não, não sei. Aí eu falo assim, putz, acho que eu não vou comprar, senão eu vou travar no meio do jogo. Mas, cara, o Resident Evil, pra mim, desses novos, né, do 7 e do 8, Aham. eles meio que perderam a. É porque, assim, eu não sou velho ao ponto de lembrar muito do Resident Evil do Play 1. Eu cheguei a jogar quando eu tinha uns 7 anos, mas Uhum. não é, tipo, tão na minha época assim, né? Sim, sim. Mas. Assim, ele perdeu meio que as coisas de terror. No começo ali do 7, por exemplo, você fica com um cagaço, mas depois você pega a shotgun fica de boa. E o 8 eu senti a mesma coisa, sabe? Pegou a shotgun Aham. já era. Tipo, parece que o medo vai embora. Então, em termos de
toda a ambientação que foi feita, né, no 7 e no 8, Uhum. o 7 é um que eu literalmente não consigo, porque ele usa alguns arquétipos, assim, algumas estéticas que são os meus gatilhos do medo, né? Tem um cara que eu Ah, gosto entendi. muito, que o nome dele é Maxon Lima. Ele é, né, jornalista de games e tal, mas ele, sobretudo, ele é um mega especialista em terror. E aí eu já tive várias conversas com ele, assim, sobre essas paradas, e ele sempre gosta de salientar que o Maxon gosta de lembrar que o filme de terror, um jogo de terror, tudo depende de como que é o roteirista ou os atores, enfim, como a história, ela vai explorar os seus limites do medo. Então, por Uhum. exemplo, uma casa escura que parece ser meio mal assombrada e que você tem que entrar e enfrentar umas pessoas que parecem estar possuídas, esses são os meus limites, entendeu? Entendi. Agora, pro Faz 8, sentido. eu acho mais interessante, assim, até porque boa parte das pessoas ali não é meio zumbi, assim, né? Tipo, é meio lobo, assim, uma parada meio. Sim, Uh, aham. parece, enfim, uma outra criatura mesmo. E eu achei interessante, principalmente aquela ambientação do começo também, meio gótica, assim, que todo mundo tava comparando com Resident Evil 4. Então, todas essas coisas eu Sim. gosto bastante, assim, dessa ambientação. Aí eu só fico pensando, putz, será que eu vou conseguir enfrentar esses limites ou se eu vou travar? Então, provavelmente em algum momento eu vou acabar comprando, mas eu tô nessa ainda. O que vai te dar gatilho vai ser a parte da Beneviento. A Pode casa crer. dela lá. Nossa, aquela parte. É que assim, Eu não joguei ele ainda, mas eu zerei os vídeos do BRK Sedu. Pode pá. Então, aí na parte da Beneviento, assim, eu fiquei com um pouquinho de medo. Porque daí eu acho que ativa daí o meu gatilho de medo, que seria essa pegada tipo Outlast, assim, que você não tem arma pra se Uhum. defender. Você, tipo, tá É, num lugar escuro e o bicho correndo atrás de você e fudeu. exatamente. Eu não lembro onde que eu vi, cara. Se foi num vídeo no YouTube, se foi em alguma stream. Mas o pessoal tava. Acho que foi numa stream do The Enemy. Os caras estavam numa discussão se você prefere um jogo de terror em que você pode defender, você tem armas, mas o bicho é bizarro. Ou um jogo em que você não pode se defender, você só pode correr, como é o caso do Outlast. O Outlast é Uhum. sem condições, assim, mano. Não tem como. Não, o 1, eu ainda consegui chegar até, assim, metade do jogo. O 2 eu não Aham. consigo passar, tipo, 5 minutos jogando. Eu passo mal, Não. cara. Não tem condição, cara. E aí eu admiro muito, assim, pessoas como o Maxon que eu citei e qualquer outra pessoa que adora jogos de terror. Como tem um youtuber que curte pra caramba, que é o Max MRM, né? Que ele Uhum. curte muito jogos indies ou jogos AAA de terror. Mas, assim, pra mim pega muito. Mas aí uma coisa que é engraçada é que ao mesmo tempo que esses são os meus limites, eu também gosto bastante de séries ou filmes que envolvem um pouquinho de magia, um pouquinho de coisas obscuras, assim, né? Uhum. Então, sei lá, qualquer filme meio vampirismo, assim, da coisa, eu começo assim, interessante, me conta mais. Ou que tem alguma parada, tipo, uma escola de magia negra, assim, eu fico assim, interessante, me conte mais sobre isso. Aham. Então são sei lá, a dualidade dos nossos sentimentos, né, cara? Que eu acho que esse é o mais interessante de qualquer obra de entretenimento, um filme, um livro ou um jogo, que ele explora essa pluralidade dos seus sentimentos, que, tipo, medo é uma coisa muito abstrata, né? Então, tipo, até onde Sim. vai ser o medo, no que vai ser o medo, de que forma que o seu medo também consegue despertar o seu lado da curiosidade. Então, para mim, isso que é o mais fantástico, assim, do entretenimento, dos jogos e por aí vai. Uhum. Eu entendo isso que você fala, porque eu sinto muito isso com Stranger Things, sabe? Porque é aquela Uhum. parada, tipo, é uma série que você sabe que não é de terror, mas você fica esperando ali um susto, sabe? Você fica assistindo e tem muita coisa de filme clichê de terror, que tipo assim, não vai ali que você sabe que você vai tomar um susto. Aí você fica olhando sei lá, qualquer um dos personagens indo naquela direção ali, você fica, nossa, é agora, é agora, é agora. E não acontece. Nossa, eu adoro quando o filme tem tipo, esse terror psicológico, sabe? Aham. Você fica esperando o susto, esperando, sei lá, alguma coisa acontecer e não acontece nada. Exatamente, exatamente. É, eu gosto muito de filmes nessa vibe, por exemplo, Corra, tá ligado? Uhum, Corra. Então, sim. enfim, de todo o estúdio, né? Eu acho muito interessante que essa vibe assim de sempre, acho que tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada acontecendo. Aí daqui a pouco, Uhum. acho que tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada acontecendo. E daqui a pouco você se vê tão imerso na coisa que você não consegue sair direito, assim.
Eu acho isso tudo muito interessante. E que no final das contas, qualquer filme também que envolva coisas que poderiam ser obscuras, como, sei lá, magia, um Harry Potter, é um pouquinho disso, assim. Que você olha assim, Sim. não tem nada acontecendo, isso não existe, e daqui a pouco, não, isso existe, você já tá imerso nisso, e você daqui a pouco é o salvador do mundo mágico, assim, sabe? Uhum. Não tem mais como você Tipo sair. isso. De repente tua casa tá cheia de coisa, o nome dos teus bichos tem a ver com Harry Potter. Exatamente. Mas daí também tem um lado ruim disso, por exemplo, atividade paranormal. Que os caras abusaram dessa parada de você ficar nessa, tipo, vai acontecer alguma coisa. E não acontece nada o filme inteiro, cara. Pra mim, atividade paranormal é um dos filmes mais fracos de terror, porque são 5 minutos de terror. O resto é câmera. É, ele é. Enfim, tem alguns que acabam sendo um pouco mais intensos do que outros, né? Agora eu não Uhum. vou lembrar assim pra saber destacar um ou outro, porque pra mim todos eles são iguais. Mas eu acho engraçado. Eu lembro de uma vez ter ido assistir no cinema com um amigo, assim, nessas burradas, né? Que você vai, adolescente, vai assistir um filme de terror no último horário da noite e tal. Uhum. E aí eu lembro que é sempre assim, você tá assistindo o filme inteiro, aí você fica com essa sensação meio esquisita, né? Se mexendo na poltrona do cinema o tempo inteiro, ou em casa, nesse caso. E, Uhum. e aí daqui a pouco, nos últimos 15 minutos do filme, eles são tão intensos, e normalmente esses filmes eles acabam sorrateiramente, assim, né? Tipo, puf, acabou. Aham. E aí você fica meio em choque por um tempo, né? Travado, assim. Mano, o que aconteceu Sim. aqui? O que tava acontecendo? Uhum. Não, e eu lembro do marketing que eles fizeram pro primeiro Atividade Paranormal, que era tipo, o filme baseado em fatos reais e não sei o que lá. E aí, o filme, tipo, se você for parar pra analisar, o filme não é muito bom, assim, tipo, nível, sei lá, um Aham, nível pica de terror. Mas o filme, tipo, os caras fizeram tanto marketing que eu falei, não, eu preciso assistir esse filme. Aí, quando eu assisti a primeira vez, dá um medo, porque você fica esperando o susto, né? Tipo, aham, levanta na noite lá, na primeira noite que começa a acontecer as coisas. Levanta só um aham, pouquinho da coberta da menina e abaixa. Aí não acontece mais nada na noite inteira. Eu fiquei, caralho. aham. Então, você já assistiu um filme do Amazon Prime que se chama Midsommar? Ou Midsommar, não Eu sei já como é que é a ouvi pronúncia. falar ainda. Então, ele também é um filme de terror nessa pegada. Na verdade, ele acaba sendo mais de suspense, drama, boa parte do filme. Mas é basicamente um pessoal que estuda junto e que um dos amigos ali de faculdade convida os amigos para ir para um ritual. Tipo, o que seria o nosso carnaval, ou o que seria, sei lá, o Ano Novo chinês, sabe? Para ir num Uhum. evento assim, só que nesse caso é numa cultura nórdica. Agora eu não lembro, tipo, se é, sei lá, na Finlândia ou se é em qualquer outro país nórdico meio viking, assim. Uhum. Mas aí eles vão, e aí o tempo inteiro você tá tipo, legal, interessante, colorido, por todo mundo mó vibe, né? Cogumelos e por aí vai. E aí daqui a pouco você começa a perceber que a parada vai acelerando para um nível diferente, daqui a pouco você vai vendo que esses rituais envolvem sacrifício, que na verdade essas pessoas estavam lá para ser sacrificadas, e aí a parada vai acelerando e tal, tal, tal. Só que para algumas pessoas, assim, alguns colegas meus que a gente assistiu junto, para eles esse filme acabou sendo bastante aterrorizante. Para mim foi tranquilo, porque eu fiquei assim, tá, um rito de qualquer outra religião, Uhum. entendi qual que é a vibe, mas acabou não batendo no meu gatilho. Agora, sei lá, Annabelle e todos os filmes da franquia de Annabelle que saiu depois, que envolve basicamente algum objeto da sua casa possuído por um demônio, isso isso para mim pega, e para alguns colegas meus não, eles acham tipo mó galhofa, sabe? Então, Aham. então acho que apesar de filme de terror, a rigor, ser tudo galhofa, eu acho interessante como a percepção dele vai ser diferente de acordo com o que você tem medo. Uhum. Cara, eu te entendo, porque assim, quando eu era pequeno, foi a época que tava lançando Jogos Mortais. E aí, Jogos Mortais, o Chuck, acho que tava no terceiro ou quarto filme. E assim, eu não, meio que eu não tinha medo. Porém, uma vez eu assisti Chuck sozinho e comecei a ficar com medo de boneco. E logo em seguida, na casa que eu morava, meu quarto ficava, tipo, a cama ficava embaixo da janela. E a casa dos meus primos era no mesmo terreno, né? Aí meu Uhum. primo pegou, ele tinha um boneco do Sal, dos Jogos Mortais, ele Sim, sim. colocou na janela enquanto eu dormia. Então eu acordei e dei de cara com, com o Sal me olhando, sabe? Que Tipo, maldade. É desde tenso. muito trauma com boneco, sabe? Tipo, filmes assim eu consigo assistir,
Mas agora, se tem um, sei lá, vou dormir na casa de alguém, tem um boneco perto, eu viro esse boneco assim, quando a pessoa não tá olhando, tipo, tiro de perto, sabe? Aham. Então, nessa, eu tenho várias histórias boas com os meus pais, assim. Meus pais, eles já foram religiosos bem tradicionais. Hoje eles são Uhum. mais de boa, assim, mas minha família no geral é até hoje. Então, boa parte das minhas histórias, tipo, eu nunca joguei nenhum Resident Evil por conta disso, assim, porque meus pais falaram que era o diabo na sua casa, a Uhum. tradução literal do jogo, a tradução livre do nome do jogo ocidental. E aí, eu nunca pude jogar nenhum Resident Evil dos clássicos, né? Sei lá, os que valiam realmente a pena, tipo, 1, 2, 3 e 4 e mais algum outro. Uhum. E aí, meus bonecos, por exemplo, meu pai fazia uma parada muito interessante, que eu tinha um cara que tinha bastante, sei lá, Max Steel, Power Ranger, gostava desses bonecos, assim. E aí, meu pai colocava o braço de todos eles para cima e eles ajoelhados como se eles estivessem orando, Caraca, essa é nova. não é? Aí ele colocava assim. Mas aí, quando eu, tipo, fecho os olhos e lembro da minha infância e do meu quarto, realmente tinha muito boneco. E aí, Uhum. pensando agora com a minha mente adulta, tendo visto todos os filmes de terror que eu vi depois dessa época, eu fico pensando, não sei se meu quarto seria um bom lugar para você ficar. Cara, teve uma vez, eu fui dormir na casa de um amigo meu, e aí ele me colocou pra dormir no quarto da irmã dele. A irmã dele na época devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E Aham. aí ela tinha uma boneca que era só a cabeça com. Porque era uma boneca que a menina ficava só penteando, né? Só que Uhum. a menina tinha deixado tudo descabelado, a boneca, sabe? Tipo, tava muito feia. E ela tava em cima da estante virada pra cama. Cara, eu não dormi naquela noite. Eu fiquei a noite inteira acordado. Mano, por quê, né, cara? Por que os Aham, pais deixam uma boneca dessa claramente assassina dentro de casa? exato. E isso que era só a cabeça. Ah, mas certamente a boneca ia dar um jeito pra te matar, cara. Ela ia sair rolando, ela ia dar os pulos dela. Sim. Não, se essa boneca vira o olho, eu já tô fudido já. É isso, cara, é isso. Daí por essas e outras. Aliás, a história de Resident Evil especificamente com os meus pais foi a seguinte. Inclusive, eu contei ela no TikTok uma vez. Que é Uhum, assim: tinha um pessoal lá da igreja dos meus pais na época. E que ela tinha dois filhos, mais ou menos da minha idade. E que eles estavam jogando Resident Evil. Não lembro qual. Eu imagino que fosse o 2. uhum. É, porque tinha o Leon na história. Então, vou chutar que é o 2. E também pelas datas. Enfim, é o 2. Sim, sim. E aí a história era a seguinte: eles estavam perto do horário de ir pra escola. Aí ela chamou eles, falou assim: ó, para de jogar essa merda aí, vocês estão viciados, vão pra escola. Beleza, eles pegaram as coisas, arrumaram. Aí eles foram pra escola. Aí ela volta. E aí, quando ela volta e entra no quarto deles, o videogame tá ligado. Aí ela vai tentar desligar o videogame e o videogame não desliga. Aí ela vai tentar tirar da tomada a TV e o videogame não desliga. E aí o Leon começa a conversar com ela de dentro do jogo. E aí começa a ventania, toda aquela parada assim de atividade paranormal. Aham. E aí traduziram o nome pra ela lá de Resident Evil. E aí, putz, aí, cara, começou a Inquisição do Resident Evil na igreja, velho. E aí, você fala assim: vocês não vão jogar, você não vai jogar essa merda, Vinícius, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, até hoje, assim, eu brinco com os meus pais e falo assim: não é possível que vocês caíram nessa, gente. Não é Cara, eu possível. entendo muito, porque assim, minha mãe já foi nesse nível também. E eu já Uhum, fui de igreja, mas eu nunca. Cara, era nesse nível. Tipo, minha mãe falava pra mim, ó, você não pode assistir Dragon Ball, não pode jogar, por exemplo, GTA, e não pode jogar. Eu jogava muito Bully, né? Ela falava, não pode aham, jogar esses jogos. Só que daí ela pegava e me deixava, tipo, sozinho no quarto, sabe? Então, à uhum. noite, a hora que ela dormia, eu ia lá, colocava os jogos, assistia Dragon Ball e ficava de boa. E. Só que daí teve uma época na igreja, quando eu tava frequentando, lançou o Pokémon Go. E Uhum. aí os adolescentes da igreja tudo piraram, e mais um outro cara lá, e eu também jogava pra caramba. O pastor fez um culto numa manhã inteira, falando que Pokémon não era Pocket Monster, que era Pocket Demon, não sei o quê. Você tava andando com um demônio no bolso. Genial, genial. Mano, E o mais legal é que a ideia que originou os Pokémons foi o criador que ele gostava de caçar inseto. é, Então a gente pode fazer esse cruzamento. Então insetos são demônios, então bora apoiar todas as empresas inseticidas desse, desse planeta, vamos matar todos. São todos demônios. Eu acho engraçado isso, cara. Tipo, eu sou religioso até hoje, assim. Inclusive, hoje em dia eu trabalho numa igreja, tá? Mas uhum,
eu sempre falo para as pessoas, assim, que vivem comigo, assim, né? Você assim, cara, ó, eu entendo que você tem a mesma religião do que eu, só que a gente é diferente, beleza? Então, vamos partir desse pressuposto. Então, se você tá entrando na minha casa pra falar mal de Pokémon, tá entrando na minha casa pra falar mal de Yu-Gi-Oh!, você já se retira, tá ligado? Cara, ainda bem que nossos pais mudaram. Hoje em dia minha mãe é bem de boa, ela não liga, sabe? Eu tenho um irmão pequeno, mas ela não tá nem aí, mas o bicho assiste Dragon Ball. É isso, cara, é isso. Mas recentemente tava fazendo uma experiência, assim, de a Vicky, a minha esposa, ela tava assistindo Naruto pela primeira vez. Uhum. E aí eu tava maratonando junto com ela, já tinha assistido outras três. E aí eu decidi nessa oportunidade assistir Naruto como se eu tivesse com a mente dos meus pais. E aí eu ficava meio que dando uma notada em termos, assim, como, tipo, o demônio das 9 caudas foi selado dentro da criança. O sacrifício precisou ser feito. Tipo, umas Aham. paradas assim. Aí eu mandava mensagem pra minha mãe e falava assim: tá, eu entendo. Tipo, eu entendo. Não vou julgar, não. E a merda é que na nossa época, tipo, a gente não escolhia o episódio, né? Quando tava Uhum. assistindo. Então, a nossa mãe entrava bem na hora que não dava. Tipo, Dragon Ball, de repente entrava na sala e tava os caras lá, Satan, Satan. Aí, Exatamente. Cara, eu como é acho que que eu vou isso é dom de explicar? mãe, velho. Só pode ser. Aham. Al- Algo diz pra elas, tipo, ó, agora é a hora. Você entra lá e seu filho vai estar jogando e vai estar matando o policial. Entendeu? E aí você tá bem no começo ali fazendo a primeira quest do GTA V ali, você tá matando um policial, é a hora que ela entra. Só pode ser um dom, cara. Sim. Não, e eu lembro que aconteceu isso com o God of War, cara. Porque, cara, eu zerei God of War inteiro, beleza, não aconteceu nada. Aí na segunda vez, no 2 no um também tem. Ah, acho que foi no um. Foi no um, no 2 dá pra pular, né? No um que não é Uhum, opcional. Aquela isso. cena do barco, sabe? Aham. Então, eu tava jogando, minha mãe entrou. Eu falei, putz, como é que eu vou explicar? Aconteceu comigo também, cara. Não vou mentir, não. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, espera, fica mais um pouquinho, deixa eu continuar. É só essa cena. Não é o que você tá pensando, calma aí. Mas, cara, e no fim das contas, quando a gente fala sobre videogame, assim, sobre, sei lá, algumas legislações, né, que, principalmente no ano passado, estavam muito em vigor, tipo, legislação de esportes, esse tipo de coisa. Uhum. É engraçado que a gente vê, tipo, apesar no caso, os seus pais e os meus pais estarem com uma mentalidade diferente, boa parte dos caras que estão decidindo várias coisas sobre videogame no Brasil tem a mesma mente de antigamente. Então você vê uns papos assim sobre Sim. nós estamos criando terroristas, Nossa, sim, umas cara, coisas meu assim. Deus. Não, é falta de, sei lá, eu não sei a palavra, porque, cara, eu vi uma reportagem local, mas eu acredito que não seja só aqui, tipo, eu sei que já tem muito jornalista que pensa dessa forma, mas era uma reportagem falando que como o Free Fire tava deixando as crianças violentas, sabe? Uhum. Só que, por que os caras não olham o inverso, tipo, o tanto de criança e o tanto de vida que, eu não gosto de Free Fire, mas não dá pra negar o tanto de vida que o Free Fire mudou no Brasil. Uhum, exato. E tem uma parada também que eu acho que vale pensar, que é o seguinte: o Free Fire, como qualquer outro jogo de competição, por exemplo, FIFA, ele tem uma Uhum. raiz assim da estrutura de jogo que a gente chama de jogos agônicos, né? Então, quando a gente pensa tipo a estrutura dele, é basicamente um jogo de competição. E o que que ele explora nos seres humanos, nos brasileirinhos, né? Ele explora basicamente essa sensibilidade de combate. Só que o problema não é o jogo, entendeu? O jogo tá explorando uma fatia da cultura nossa, que é uma cultura de guerra, uma cultura de combate, uma cultura de competição, é uma cultura de eu tenho que vencer. Então, o Uhum. jogo, ele é uma fatia dessa grande cultura, cara, de competição mesmo e de guerra nesse aspecto, por ser um jogo de guerra. Então, eu acho interessante como as pessoas muitas vezes apontam pro jogo como sendo o grande inimigo, quando na verdade o grande inimigo são filmes comerciais, várias das nossas políticas, aí falando de política mesmo, Uhum. boa parte da forma como a gente conta a nossa história passada para as pessoas que vão vir. Então tem aquela coisa assim, né, de que tipo, jogo para os americanos tem que ter arma, mesmo sendo um RPG de fantasia.
Sim. porque eles adoram armas. Então, tipo, é um pouco disso, assim, entendeu? Da forma como a própria cultura do lugar onde a gente tá já aponta para isso. E aí, quando a gente olha, tipo, pra nossa cultura brasileira, guerra de policial contra ladrão, traficante, morro, aí outras tantas tretas e guerras sociais que a gente tem. Daí, quando a gente olha pro jogo, e a molecada tão aficionada nisso, é basicamente a cultura dela que pressiona ela para esse momento, e o jogo é um lugar onde ela consegue jogar de forma razoavelmente saudável ali, né? Que tipo, ela não tá matando ninguém, obviamente. Sim, sim. Mas eu acho bizarro como as pessoas elas só enxergam um jogo como sendo inimigo e não conseguem enxergar o panorama geral da nossa sociedade, né? Que, enfim. Uhum. Pois é que nem uma. Eu tinha muito essa cabeça de tipo, quando alguma pessoa mais velha vinha falar assim, videogame deixa você mais violento. Eu já rebatia, não, nada a ver, não sei o que lá. Aí um dia eu conversei com uma psicóloga e ela falou pra mim, tipo, o videogame, ele é provado que não deixa a pessoa mais violenta. Tipo, não existe casos de. Nos números, assim, você vê que não. Isso é mentira, é coisa da mídia. Uhum, Porém, às vezes libera um gatilho em alguma pessoa que tem tendências a ser violenta, né? aham. Então, sei lá, a pessoa já tem algum problema, e aí vai jogar um Bully, um GTA, sei lá, e aí ativa isso nela e ela acaba ficando mais violenta ainda. Mas agora, a grande maioria das pessoas que jogam são bem tranquilos. Exatamente, exatamente. No fim das contas, o jogo, assim como qualquer outro tipo de entretenimento, ele pode amplificar uma coisa que você já é. Então, Uhum, se é uma pessoa violenta e ela tá viciada em Cobra Kai, obviamente, tipo, ela vai ignorar todas as lições de moral e ética que a série passa, e ela vai entender que, tipo, putz, da hora, eu vou usar karatê barra Kung Fu pra atacar pessoas, entendeu? uhum, E por aí exatamente. vai, sacou? Então, tipo, eu acho que o ponto não é tratar o jogo como vilão, mas entender que são casos específicos. Entender também que de que forma que a sociedade aponta para esses casos específicos, de que forma que ela cria esses casos e como tratar. Agora, tipo, eu acho que boa parte dessas pessoas que jogam para, tipo, apontam para isso, são pessoas que não jogam, entendeu? E aí a minha preocupação Exato. é que essas pessoas, por sinal, elas estão decidindo bastante coisa, né? Elas decidem Uhum, bastante coisa sobre jogos, exatamente. em termos de economia, políticas e tudo mais. Então essa é a minha preocupação, que é tipo, pô, beleza, então que seja alguém que joga, alguém que tenha algum conhecimento mínimo sobre isso, ou que tenha essa vivência, né? Uhum. Pois parece que a galera ainda não entendeu que a internet e os jogos meio que engoliram todo o resto da. Sim, tipo, no sentido de. Veio com tudo e deu trabalho pra muita gente, fez muita gente mudar de vida. Nego que não tinha nada de dinheiro, de repente tá aí ganhando grana pra caramba, só jogando o jogo. Uma prova disso é o Alan Zoca. O Uhum, cara, pra mim, eu acho que ele tá milionário. E o cara fica ali o dia inteiro jogando. uhum. Exatamente, exatamente. Acho que hoje em dia a gente já tem diversas histórias, assim, né, massa pra gente contar sobre Uhum. pessoas ganhando a vida ou tendo vidas transformadas a partir do game. Ah, e eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar um pouco dessa mentalidade em relação ao jogo em geral, até porque aos poucos o mercado inteiro vai crescendo. Então, hoje em dia não tem pessoas ganhando só com jogando diretamente, tipo, criando conteúdo ou sendo um atleta profissional. Já tem gente criando marca de roupa especificamente para videogame. Tem gente ganhando dinheiro criando action figure em impressora 3D que comprou uma para casa e tá fazendo action figure com sua impressora e vendendo na lojinha dele especificamente sobre action figures de videogames. Então você vai percebendo que o mercado vai crescendo e daqui a pouco tem uma escola que abre cursos para quem quer desenvolver jogos e também para quem quer jogar melhor. E aí você percebe que o que era um nicho muito pequenininho, assim, ele vai ganhando força, saca? E aí quando a gente Uhum. vai olhar isso como, sei lá, boa parte das pessoas colocam o videogame dentro da indústria do entretenimento. E o videogame, ele já representa mais do que a indústria do cinema e da música juntas, em termos de receitas globais, em Uhum. 2020. Então, tipo, é um absurdo, assim, sabe? Em termos de faturamento, em termos de tamanho, em termos de potencial. Daí é lógico que no Brasil é difícil ser gamer, né? Que é muito caro, mas quando a gente olha de maneira Sim, geral, cara, é gigantesca a parada. sim. Não, eu vejo isso pelas crianças, cara, porque eu tenho meu irmão de 11 anos, tenho meus primos, tenho meus sobrinhos.
Você olha pra eles e pergunta o que que eles querem ser. Não é que nem antigamente que falava, tipo, quer ser jogador de futebol. Eles querem ser tudo youtuber, outra quer ser tiktoker, mas, assim, os meus primos, principalmente, eles, não, porque a gente quer jogar Free Fire, quer jogar Minecraft, fazer vídeo pro YouTube, não sei o que lá. Tipo, é louco isso, porque você vê a criançada tudo querendo ser grande jogando. Não é, mano? E ao mesmo tempo, isso às vezes buga a cabeça da galera mais velha que cria conteúdo e que também tá na raça, porque ele para pra perceber que ele tá disputando com pessoas gigantescas, como a Lanzoca, e também com o primo de 9 anos dele, entendeu? Exato. Tipo, ele tá na mesma briga. Exato. É, cara, é doido. E a criançada, essa próxima geração aí vai vir com tudo, cara, nos jogos. Pô, tomara que sim, né, mano? Tomara que sim. A gente tá Aham, precisando de grandes talentos aí, competitivamente com também, certeza. então tomara Uhum. que venha mesmo arregaçando, velho. É bom, cara, pra ser sincero, eu fico feliz que eles estão pegando as coisas um pouco mais fáceis, sabe? Porque assim, eu lembro como era difícil você ter bastante número na Twitch antigamente. Então, hoje em Uhum, dia, a facilidade de você pegar e conseguir criar uma live do teu celular, cara. Tipo, uhum, você não precisa de muito pra poder começar a fazer a live, né? Não tô falando que a uhum. live vai ser, nossa, meu Deus, qualidade excelente. Mas você consegue começar só tendo teu celular. Exatamente, exatamente. E hoje em dia já tem plataformas especificamente pra isso, né? A gente vê, tipo, a Buia, ela Uhum, Ela foi criada especificamente pra essa galera que joga Free Fire e que quer fazer a live stream dele pelo celular direto, assim. É super uhum. fácil, é super intuitivo a parada. Antigamente, jogar no geral, né? Quando a gente pensava em jogar pelo computador, era mó, caraca, mó complicado, velho. Você precisa baixar uma parada, baixar uns APIs, instalar um monte de CD no rolê, Aham, ver se ainda é exato. compatível e tal. Era um rolê pra experts, assim, não era pra qualquer um, não. Ou, por exemplo, pra jogar CS e instalar os bots, mano. A primeira vez que um amigo meu explicou o que eu tinha que fazer, eu fiquei perdidaço. Caraca, eu só quero instalar uns bots pra treinar minha mira, cara. Ele é isso aí, tem que fazer tudo isso. É complicado. Eu lembro bastante quando eu joguei muito mais no PC do que em console. E Uhum, aí eu lembro que teve uma época que eu tava meio sem grana. Eu não vou ensinar a galera, porque senão, né? Mas eu craqueava uns jogos pra poder jogar. E aí, aham, cara, era um trampo desgraçado de às vezes eu ter que baixar um jogo de noite pra poder jogar de manhã. aham, exatamente. Não, alguns dos meus vídeos mais vistos no TikTok é ensinando a galera a, tipo, baixar alguns jogos, sei lá, emulador pro celular. Uhum. Só que, cara, é muito difícil. Então, normalmente eu me arrependo de fazer esses vídeos, porque o feedback que eu tenho maior é assim, cara, você pode ensinar de novo a fazer? Cara, você pode me mandar um áudio fazendo um passo a passo com mais tempo? Cara, você não quer fazer um vídeo de meia hora ensinando? Faz pro YouTube, assim. E eu fico, caraca, velho. Realmente é difícil, né? É a coisa mais fácil do mundo. E tem alguns termos que pra galera que não manja muito é tipo, sei lá, é bizarro, sei lá, APK, OBB, aí você Uhum. renomeia, copia, transfere esses termos que, mano, nem todo mundo manja dessas coisas, né? Exato. Não, nossa, eu lembro que pra baixar um jogo, e aí às vezes eu baixava o jogo e, sei lá, o PC não era compatível, e aí pra você tinha que fazer muito trampo pra poder achar alguma coisa que tava errado. Ou às vezes se você copiasse um arquivo errado, você tinha que voltar e até achar, era uma bosta. Nossa, era horrível. Porra, eu E lembro que na época da aí, faculdade todo mundo usava Photoshop craqueado, mano. Eu sempre paguei sim, porque eu nunca consegui fazer essa merda. cara, não, pior que programa assim, eu nunca cheguei a craquear, mas jogo, nossa, meu histórico me condena. Você chegar no céu vai ter uma lista lá, né, cara? De jogos que você craqueia. Eu falo assim, Tipo isso, cara, não nossa. vai dar. Aham. Era o famoso torrent, né? Todo dia era um jogo no torrent. É verdade, é verdade. E aqui vai demorar muito tempo pra dar alguma coisa, né? Mas lá nos Estados Unidos já tem gente sendo multada e presa por causa do torrent, né? Pois é. Aqui no Brasil é difícil dar algum problema. É, acho que qualquer país da América Latina, assim, né? Vai ser Aham. até rastrear o bagulho. Mano, a gente não Uhum. tem nem legislação pra boa parte dos crimes digitais. Tipo, eu tive todos os meus dados roubados por causa de um vírus. Saíram clonando as minhas paradas e, tipo, criando cartão de crédito no meu nome. E depois, tipo, basicamente Nossa. sujando meu nome com essa parada. Eu cheguei na delegacia pra explicar o que tava acontecendo. E o cara achou que eu tava zoando com a cara dele, tá ligado? Eu falei assim, não, tô Uhum. falando sério, é isso que aconteceu. Tipo, não existe precedente, cara. O Uhum. cara abriu, tipo, um BO de registro lá, que era só pra registrar que eu fui lá e pra eu poder apresentar isso pras empresas depois.
Mas não existe precedente para essa parada. Imagina Nossa, pro velho. Joãozinho, o Joãozinho da casa de sucos, que tá craqueando o CS, entendeu, cara? Não, cara, meu tio passou por um BO desse, assim, bem tenso. Ele tem um escritório de contabilidade e um cara Uhum. conseguiu hackear o servidor dele. E aí ele Uhum. perdeu toda a contabilidade de, tipo, uns 5 anos, sabe? E Nossa. aí, cara, era muito louco. Toda vez que ele tentava entrar no servidor, dava uma mensagem assim, ó. Você quer recuperar seu servidor? Então pague 2 bitcoins. E cada dia ia aumentando. Agora deve estar uns 50 bitcoins já. Mas, Nossa. cara, cada dia ia aumentando. Meu tio teve que, assim, puxar um backup, que sorte que ele fazia toda semana. E Aham. aí, a gente teve que fazer, cara, 5 anos de contabilidade, assim, em menos de um mês. Nossa. Nossa, que Sim, trampo. Mas ele chegou aí na polícia, as paradas? foi atrás de tudo. Aí ele só conseguiu recuperar algumas coisas ainda porque tem um amigo nosso que mexe, né, com programação e tudo mais, TI, e aí conseguiu recuperar algumas coisas, mas o vírus foi tão forte no servidor que tipo, perdeu tudo. Teve que criar um servidor novo. Caraca, que zica, velho. É, exatamente, mano. Essas paradas são absurdas. Então, ó, você, Joãozinho da Casa de Sucos, que tá craqueando aí o seu CS pra poder jogar ranqueada de graça pra sempre, fica tranquilo, não vai dar nada. É. Você que aí tá assistindo a Netflix aí piratinha, usando Spotify Premium de graça. Exatamente. Inclusive, esses vídeos com essas dicas de como ter Netflix de graça, como ter Spotify de graça, é sempre trend absoluta no TikTok. Pra quem Aham. tiver só em busca de audiência, vai na fé Mas é que vai dar que bom. é foda porque assim, antigamente era só Netflix. Tipo, sei lá, todo mundo não, mas a Netflix veio num preço acessível pra quase todo mundo. Então, tipo, era difícil você entrar numa casa e a pessoa pelo menos não ter assinado 2, 3 meses de Netflix. Era muito Uhum. raro você ver alguém que não tivesse. Aí hoje em dia tem 500 plataformas de streaming diferentes pra você assistir o que você quer. Cara, é difícil. Eu admito que eu assisto série, às vezes, em outro site, porque eu não tenho todas. Exato. E eu acho que ainda tem um lance que é boa parte do Brasil, assim, principalmente fora das capitais, né? Fora tipo Curitiba, São Paulo, Rio, BH, ou das grandes cidades, a galera não tem condição mesmo de comprar, de assinar Sim. Netflix, né, cara? A gente tá falando de metade do país na zona da pobreza, Sim, assim, né? sim. Nos Uhum. últimos tempos e tal. Então, ó, tudo que tiver de vídeo nesse sentido de como craquear, como baixar, como rodar GTA V de graça no computador, vai arregaça. E até, inclusive, voltando a falar sobre jogos, tem um cara que se chama Felipe Pepe. Ele é jornalista, crítico de jogos e tal. E uma vez ele fez um artigo criticando pra caramba a imprensa de jogos. Porque falou assim, rapaziada, vocês ficam fazendo review de jogo que nem é importante de PlayStation 5, Xbox Series X, por aí vai. Ou seja, jogos de última geração. Sendo que boa parte do país tem um Play 2. Por que vocês não continuam falando sobre Play 2? Continuam falando sobre fazendo reviews, revisitando esses jogos Sim. de 10, 15, 20 anos atrás, continuando dando dicas, né, sobre essas coisas. Então, acho que essa, inclusive, foi um dos meus intuitos de começar a fazer TikTok, de, obviamente, falar sobre jogos atuais, mas também entendendo que boa parte da galera que também é gamer no Brasil é gamer de 2 gerações para trás de videogames e que tinha um espaço para isso, assim, então ficou a Pois oportunidade é. aí. Uhum. É uma parada que eu sempre falo, porque assim, hoje em dia eu não tenho condições de comprar o PlayStation 5, nem o Xbox Series X. E Uhum. aí, tipo, eu sei que assim, eu tenho consciência de que eu moro numa casa que eu não pago aluguel, então eu posso juntar uma grana e comprar. Tipo, eu tenho essa consciência, sabe? Tipo, eu tenho uma consciência que eu consigo ter uma Netflix, sei lá. Mas eu também vejo, assim, porque é uma coisa que eu faço. Hoje em dia, lança um jogo, por exemplo, o próprio Resident Evil 8. Eu não tenho condições de jogar, e por conta da pandemia, eu não vou na casa de algum amigo meu jogar também. Mas eu fico vendo vídeo no YouTube dos caras jogando, sabe? Tipo, eu acredito que esses caras, por exemplo, o Edu, o próprio Alonsoca, essa galera maior, tem muita gente que fica assistindo, às vezes não é nem pelo cara, mas é mais pela condição, porque não tem condição de comprar aquele jogo e quer ver como é.
que é pelo menos ter a sensação de ver alguém jogando. Uhum. Tem muito disso, cara. Acho que, sei lá, do que seria o meu período de geração de videogame, assim, do Xbox 360, até metade da geração do PlayStation 4, eu tinha, mano, zero dinheiro pra comprar jogo. Então, eu Uhum. lembro que eu tinha, tipo, dos jogos ali, que era o Battlefield 4 e o Rainbow Six Siege, que eram jogos que eu jogava muito, assim, e todos os outros jogos foi uma fase que eu via tudo em BRKS Edu, David Jones e alguns outros youtubers, assim, porque, mano, zero condições de gastar R$ 200 num jogo, sacou? Tipo, Pois é. era a fase que eu tinha emprego que me pagava R$ 300, tá ligado? Então, Uhum. pô, vou gastar 200, entendeu? Ficar com 100 pro resto do mês inteiro. Qual a chance? Daí, nessa época, inclusive, foi quando eu comecei a namorar a Vicky. E aí o pai da Vic, nessa época, ele tinha um 360, um Play 3, ele depois comprou o Play 4, o Wii e 2 DS. Então, tipo, ele é muito gamer, digamos assim. Aham. E aí ele tinha todos esses jogos. Aí tinha um lance que era assim, pensa naquela imagem de propaganda de macarrão de Coca-Cola, família reunida no domingo, todo mundo comendo, assistindo um filme, sei lá, da sessão maior, domingo maior, sei lá, Uhum. temperatura máxima, assistindo o filme da Globo. No nosso caso era, beleza, todo mundo ali comendo macarrão com Coca-Cola e vendo o pai dela jogar. Porque ele jogava na TV da sala, não deixava de assistir filme. E aí, boa parte dos jogos dessa época, tipo Horizon Zero Dawn, por exemplo. Não joguei Uhum. porque não tinha grana pra comprar na época, mas eu vi meu sogro zerando, velho, do começo ao fim. GTA V, idem nessa época. Tem vários, cara, vários. Uhum. É da hora, velho. Não, eu, tipo, até o Xbox 360 eu consegui acompanhar bastante, assim, a geração. Tipo, obviamente por conta de jogos piratas, porque Uhum, dinheiro pra comprar original eu nunca tive. E uhum, aí eu trabalhava. É que assim, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos, mais ou menos, que eu ajudava minha mãe na lanchonete que ela trabalhava e a dona da lanchonete me dava, tipo, uns R$ 20 quando eu ajudava, sabe? massa. Então daí. Aí daí, quando eu fiz 15 eu já comecei a trabalhar com meu tio. Então daí, tipo, eu coloquei na cabeça assim, eu vou comprar pelo menos um jogo a cada 15 dias, né? Às vezes eu Uhum, comprava mais, às vezes eu comprava menos. Então o que eu fazia? Eu olhava os vídeos do Zangado pra ver um pouco massa. do jogo, e aí se eu Uhum. gostasse do jogo eu ia lá e comprava, pra não gastar dinheiro à toa, sabe? É isso, velho. É isso. Então, o meu problema nessa época foi que meus pais me proibiram de destravar o meu Xbox 360. Ah, entendi. E aí, mano, aí eu lembro que nessa época eu ia bastante numa loja que tinha aqui em São Paulo, que chamava Geek, que ficava na Avenida Paulista. Ah, Uhum, e aí era uma loja que eles deixavam ali, tipo, uns 3 videogames pra você jogar e testar algum jogo que tinha lançado na semana. Então uhum. eu ia lá, mano, e ficava namorando, aí meus amigos, tipo, pô, você não jogou esse jogo ainda? E eu, tipo, lacrimejando, assim, sabe? Não, mano, é o preço disso aqui, você tá maluco? Não, era complicado, velho. Só que daí era na época do Play 2. Acho que hoje em dia, eu acredito que seja, porque ano passado eu achei uma banquinha que vendia ainda. Tipo, o jogo de Play 2 era 3 por 10, cara. Tipo, era super barato. Você saía ali com, sei É, lá, se você gostava de futebol, Bomba Pet, um Need for Speed e um GTA. Pronto. Você faz boa ali no teu final de semana inteiro. exatamente, exatamente. Eu tava conversando esses dias com um brother, e aí a gente tava falando especificamente sobre jogos piratas, assim. E aí acho que Uhum. o discurso de sempre comprar jogos originais, então, eu acho eles, mano, 100% válido, é isso aí. A pessoa que trabalhou em cima do jogo merece receber pelo jogo e tal. Uhum. Mas acontece que a realidade é de pessoas que têm condição de comprar o jogo original e tal, ou numa pré-venda da vida. É uma realidade muito nortista da coisa, que eu quero dizer, tipo, do outro hemisfério, sacou? Estados Unidos, Europa, Sim, sim. Ásia, nesse caso também e tal. Então, tipo, ela não é muito uma realidade brasileira, assim, né, cara? Então, pensar que, por exemplo, hoje mesmo eu tava dando uma olhada nos preços da PS Store, aí apareceu ali, Demon Souls pro PlayStation 5. Eu não tenho PS5, mas fui dar uma olhada Uhum. porque é um dos jogos que eu tô interessado. R$ 400, mano. R$ 400. Nossa. Isso é, tipo, 3 vezes do que algumas pessoas estão recebendo de auxílio emergencial, tá ligado? Sim. Nessa época Caraca, de pandemia. velho. Você fala assim, caraca, R$ 400 um jogo, velho. Qual a condição? Tipo, não é acessível, tá ligado? Não é acessível. Então, pra mim, inclusive, a gente tava falando sobre Free Fire antes, pra mim esse é o maior
prêmio que o Free Fire vai ter na vida, assim como alguns outros jogos mobile. Que ele é um jogo que entrega uma gameplay honesta, de uma forma simples e gratuita, cara. Então, tipo, roda em quase qualquer celular, você não precisa pagar pra jogar. Então, mano, em países como o nosso, Índia e tantos outros assim que o jogo é mega popular, tem um porquê você enxerga. Tipo, pô, conseguiram fazer o jogo rodar em tudo quanto é celular de forma barata, então é isso. Uhum. Cara, se o Demon Souls tá R$ 400, e olha que eu sou fã pra caralho de Souls-like, mas se o Demon Souls tá R$ 400, imagine quanto que vai lançar o Far Cry 6. Tá caro, né, mano? Tá caro, tá caro. Nossa. Tipo, o preço base, mais ou menos, dos jogos agora pra nova geração é na faixa dos R$ 300. Só que daí as edições, assim, que seriam, tipo, a Complete Edition, né? Edição completa, edição Deluxe. Aí vai pra 400, 500, R$ 600, mano. Tipo, é um absurdo, né? Caraca. Nossa, e pior que eu tô ansioso pra esse Far Cry 6, cara. Meu Deus. Provavelmente esse vai ser mais um que eu vou assistir no canal do BRKS Edu. Ah, eu já com certeza já. E eu vi que hoje saiu a data de lançamento dele, eu ainda não vi quando vai ser. Mas eu vi que anunciaram hoje. Let me see. Uhum. Perderá alguns conteúdos, irá discutir fascismo, terá modo arcade. Tem data de. Aí, achei. Regressivo de 30 minutos. Pô, e aí tá que tudo, dá a matéria logo. Vai ficar pra depois aí, ouvintes. Confere os comentários aí do post. Não, mas cara. Cara, Far Cry pra mim é um dos melhores jogos. Um dos jogos que mais me marcou, velho. Principalmente o 3. Mas o Far Cry é muito bom. O 3 marcou muita gente mesmo, né, cara? Marcou muita Aham. gente mesmo. Ele era Xbox 360 já? Era, né? Era, aham. É isso. Uhum, mas eu zerei ele no PC, cara. Então, tipo. É que assim, pra época meu PC era bom, então eu pude aproveitar o jogo assim no talo, sabe? Da Aham. época. Então, nossa, foi muito louco. Tipo. Cara, o jogo é muito bonito, cara. Isso que é massa. Será lançado em 7 de outubro, hein? Um dia depois do meu aniversário. Fica a dica aí pra todo Olha, mundo. Acho que temos pra aí mim, 4. Pra mim, o jogo que teve essa experiência, assim, pra mim, foi o Battlefield 3 e 4, mano. Vou falar pra você. Uhum, Eu acho que ali era, assim como o Batman Arkham Asylum e os que uhum, vieram depois, assim. Foram dois jogos que, uhum, cara, eu bebi muito, assim, da fonte. Fui a fundo no game. Inclusive, recentemente eu comprei o Battlefield 3 pra fazer o modo história depois, de uhum. novo. E ainda tinha uns loucos lá no servidor online. O jogo de 2011 ainda tinha uns doidos. Cara, eu gosto de ir a fundo nos jogos assim, mas eu acho que, tirando Far Cry, que eu joguei bastante, eu acho que Dark Souls também foi outro jogo que, sei lá, eu acho que o desafio do Dark Souls me fez querer conhecer mais sobre o jogo, sabe? Uhum. E pra Cara, mim, Dark Souls, você nossa. sabia que eu comecei a jogar na pandemia só, velho. Não tinha jogado nenhum Souls ainda. Aí eu tenho um Uhum. brother que é apaixonado por Souls, falou assim, mano, vamos jogar antes que lá, a gente joga junto e tal. Eu falei assim, vamos aí. Aí eu comecei, eu tô agora no Dark Souls 3. É bom demais, né, cara? Meu Deus. Cara, é muito gostoso, assim, e pra mim, o Dark Souls, inclusive, pra quem não sabe, Dark Souls é um jogo conhecido por ser extremamente difícil. Se você tá Aham. ouvindo, não faz a menor ideia do que é Dark Souls 3, ou Dark Souls em geral. Mas eu fico impressionado como, tipo, o jogo tem três momentos, assim, né? Primeiro, o momento de exploração básica, assim, que você fica entendendo os caminhos, entendendo os atalhos e tal. Aí o lance do desafio que no começo cada NPC é difícil pra caramba. Tipo, cada Uhum. bichinho ali que era pra ser simples no começo é mega difícil. Aí você tá nessa até achar, tipo, conseguir zerar a parte de exploração, faz o chefão, e aí daqui a pouco você continuar naquela área o máximo que você puder pra ir farmando outras várias coisas e tal. Então Sim. eu tô nessa, assim, sabe? Você fica com uma gana de continuar jogando e tal. Aconteceu um negócio muito louco. Esses dias eu tava na casa de um amigo meu, e a gente tava jogando Dark Souls 2. E Uhum. aí eu fui bem longe até, e eu morri, cara, tipo, pra um. Cara, eu acho que você vai lembrar. É uma parte que é uma ponte, e aí você vai lutar contra um chefão que ele é uma carruagem, assim, que ele fica girando. Aham, sim, E sim. então, só que antes de lutar contra ele, tem um lazarento de um fantasma, daqueles Uhum. vermelhos, que fica Sim. lutando contra você, e ele é muito forte, cara.
Ele é muito forte. Tipo, Inclusive, todo o caminho pra chegar nele no Dark Souls 2 é muito difícil, né, cara? Tem os mobs que são sim. bem fortes ali. Aham. E aí eu morri pra ele, chegou, tipo, pela 10ª vez, eu saí do jogo, apaguei meu save e falei, eu nunca mais vou jogar essa merda. Deu meia hora depois eu tava começando o jogo tudo de novo. Exatamente, cara. E, Exatamente. Dark cara, Souls tem foi muito muito. disso. Aham. E aí foi muito fácil chegar neles de novo, sabe? Tipo, eu fui Aham. jogando assim, os primeiros NPCs ali vinham pra cima de mim, eu brincava com eles. Os primeiros chefões, assim, eu matando sem levar nenhum hit. Tipo, o negócio ficou muito idiota. Só que daí quando eu cheguei nele, sofri de novo. É, é punk, cara. Eu acho que, pra mim, a primeira exploração, assim, até chegar nesse momento, ela, pra mim, é sempre meio sinistra, porque os bichinhos fazem uns barulhos esquisitos, né? Aí fica assim, Faz, tipo, aham. ih, mano, tá vindo um bicho aí que deve ser do capeta, velho. Eu fico sempre assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Até que no final das contas você tá brincando com os mobs, assim, parece que você realmente faz parte desse mundo. Dark Souls é uma experiência muito diferente, assim, eu aconselho todo mundo que tiver a fim de um desafio, tiver paciência, é muito massa. E tem uma opção de você jogar partes do jogo co-op também, que pode facilitar a experiência pra você jogar com amigos, Sim, então sim. é massa. Não, você conhece o Victor Kratos? Conheço o Victor Kratos, sim. Então, teve uma live que ele fez o Dark Souls 1, que os moleque foram ajudar ele, e aí, Uhum. tipo, dropava, acho que é 3 o máximo, né, de pessoas que dá pra ajudar, duas, não sei. Depende da área, mas normalmente são Uhum, duas pessoas que te ajudam, então você joga em três. Só uhum. que acho que no Dark Souls 3, não lembro se tem isso no 1 e no 2, você pode usar um item lá que se chama Dedo Ressecado, que você consegue invocar uma terceira pessoa, ou seja, um squad de quatro. Só que daí você fica extremamente vulnerável a invasões de outras pessoas. Sim, sim. Então, só que daí esses moleque que entravam, eles ficavam Uhum. doando alma pra ele, sabe? Ah, Tipo, saquei. e Aham. aí, quando os moleques voltavam pro save deles, era tipo, na verdade, assim, eles voltavam pro jogo, e daí voltava o save, e aí eles voltavam com todas aquelas almas que eles droparam, sabe? Então, tipo, Ah, caraca, eles fizeram um glitch da parada do modo exato. online. Aham, e aí o Victor Kratos, tipo, tava no segundo chefão e já tava forte pra caramba. Aham. Uma coisa que eu sou viciado é ficar vendo speedrun de Dark Souls, velho. É satisfatório pra caramba. É muito satisfatório. Você vê o maluco, tipo, passando de um chefe que você demorou 5 dias pra passar, o maluco passando em, tipo, 30 segundos. Sim, É muito bizarro. Aliás, um outro canal que eu recomendo pra galera aí, que é o Renato Tática DS. Não sei se você manja. sim, o cara é manja demais do Dark Souls. O cara manja demais. Velho, eu tava assistindo uma série dele recentemente, fazendo Dark Souls 2 de novo, por sei lá, deve ter jogado isso no YouTube 20 vezes. Só que aí ele baixou um mod diferente que mudava a posição de vários inimigos do jogo inteiro. Então trazia, tipo, inimigos da DLC pra, sei lá, segunda área do jogo. Uhum. E também deixava várias outras coisas mais difíceis no game. Então, tipo, tinha uma vibe de você reexplorar o jogo, porque qualquer coisa podia estar É, diferente. Tipo, no jogo original tinha uma ponte, agora não tem, você se vira pra conseguir subir. Então, que da foi gostoso. hora. Tem o Dark Souls 1, tinha a Hydra. Eu tinha muito medo da Hydra, cara. Tipo, eu demorei muito tempo pra olhar pro monstro e ver o que que era que tava me tacando água, sabe? Aham, Porque, sei lá, Tipo, até hoje eu não consigo entender porque eu tinha tanto medo dela, sabe? Mas era uma aham, parada de, tipo, eu tentava virar um pouquinho a câmera pra ela, e aí, tipo, já levava um susto, porque ela era muito grande, né? Então, aham. tipo, nossa, me dava um cagaço, eu pegava e saía correndo naquela área. Eu tinha isso com o Pursuer, cara, do Dark Souls 2. Uhum. Não porque ele me dava medo, mas porque, alguma razão, eu não conseguia derrotar aquele cretino, cara, na primeira vez que joguei. E aí, quando eu via ele, já falei assim, já era, eu vou morrer. Tá ligado? Aquele medo de, eu sei, você é superior do que eu aceito isso. Preciso É. correr, é uma questão de sobrevivência. Então eu tinha, tipo, mano, não consigo. Daí a primeira vez que eu consegui derrotar ele, que foi numa área da lava lá, que depois que você derrota um chefão que parece um demônio de fogo, ele fica nessa área depois que você volta pra você matá-lo. Não lembro o nome da Ah, área. sim. A primeira vez que eu consegui matar ele, cara, eu fiquei gritando na sala, tipo, é isso, morre, morre. É uma questão assim de honra, né, cara? É. Eu senti isso quando no Dark Souls 2 não tem aquela parte que você tem que. Tem aqueles monstros que ele.
tem os braços grandão, assim, eles ficam no escuro, sabe? Tem Aham. tipo uns piratas, acho que é o Cais de Ninguém, Cais de a ninguém, área. exatamente. Então, aí eu demorei um tempão pra descobrir que eles tinham medo da luz, né? E Uhum. aí, cara, eu sofri naquela parte que aqueles bichos saíam do nada, dava susto, acabava com a tua vida. Aí, beleza, uma hora eu sei lá porque diabos eu resolvi ir com a tocha, eu vi que os bichos iam indo pra trás. Cara, eu Aham. comemorei tanto naquela parte que eu fui matando todo mundo, assim, sabe? Tipo, os bichos ficavam fugindo do fogo, eu ia lá e acabava com eles. Eu saí gritando também, dando risada, tipo, é isso mesmo, dane-se, tô destruindo tudo. Exato. É muito boa a experiência, né, cara, de você entender. No geral, o Dark Souls é muito isso, assim, de você entender o que que o desenvolvedor queria que você fizesse, a mecânica específica. Então, no Dark Souls 2 tem várias áreas que a tocha facilita muito sua vida, né? Tem aquela Sim. área da sarjeta também, que, tipo, a iluminação é fundamental e tal. Então, depois que você entende o que que o desenvolvedor queria, você fica tipo, é isso, é isso. Uhum. Não, e cara, outro jogo que me deu um medo que eu não consigo jogar, tipo. E o jogo. Olha como o nível do jogo é idiota. É o do The Stanley Parable. Não sei se você já É ouviu mesmo? falar. Aham, sim. Então, cara, eu sei lá, ele tem aquela parada que a gente falou no começo de. Sim, você ficar esperando um susto, sabe? Aham. E eu ficava nessa, tipo, caraca, uma hora ou outra esse jogo vai me assustar. Tipo, eu vou me fuder nesse jogo. E eu ficava nessa e eu não conseguia ir pra frente, sabe? Eu consegui zerar ele umas 2 vezes só e não joguei mais. É isso aí, é isso aí. No geral, assim, esses jogos que dão um pouco de medo eu acabo evitando, com exceção de um ou outro, tipo Dark Souls, que vai te dar um medinho em alguns momentos, mas Uhum, não é o foco dele te dar medo. Mas sim. eu gosto de jogo de fadinha, assim, sabe? Então, o jogo, quando era molequinho, que eu gostava de jogar, tipo, época de Lan House, assim, meus amigos estavam jogando Counter-Strike, eu queria jogar Grand Chase. Você lembra desse jogo? Lembro. Eu gostava de jogar Grand Chase, entendeu? Jogo de fadinha que você, meio de plataforma que você precisava ficar matando inimigo e tal. Assim. Essa era a minha pira. Hoje em dia eu jogo LOL, então tá de boa. Ah, então é isso, você entende, você entende. Mas, pô, Vini, quais são as metas agora em relação Twitch, trabalho, além da Twitch, TikTok também, Instagram? Mano, então, enfim, eu fiquei 2 anos lá no UOL produzindo conteúdo pra eles Uhum, sobre games e outras coisas também, mas principalmente games e esportes. Então, eu fui pra lá com a meta de converter a marca que se chamava UOL Jogos pra marca que é agora que se chama Start, que foi polêmica na época, inclusive. uhum, E aí eu saí pra fazer outras coisas, assim. Então, tipo, no UOL, como qualquer outra empresa de mídia, assim, por exemplo, Globo ou qualquer uma, você tem um lance que é um contrato de exclusividade de imagem, então você não pode fazer várias coisas, né? sim, sim. Então, eu saí de lá para, entre outras coisas, mirar assim uma produção de conteúdo próprio. Então, eu pretendo logo mais começar com o YouTube, logo mais começar a focar em algumas coisas assim na Twitch, que agora começou a voltar uma rendinha e tudo. Uhum. E TikTok tem virado bastante em termos de exposição para mim, assim, então tem sido uma parada bem incrível. E como eu falei para você antes, eu tô trampando numa igreja, que é um rolê bem diferente. Eu sou coordenador de comunicação lá, então tá sendo um tempo massa também de, tipo, pensar de uma maneira mais geral, mais estratégica, conteúdo. Então, tipo, essa é a minha profissão na real, né? Tipo, eu sou jornalista, trabalhei com isso a vida inteira, então, ó, games voltou nesse momento a ser o meu hobby, digamos assim. Então, tipo, por um Sim, tempo ele sim. foi meu trabalho, agora ele volta a ser meu hobby, que eu gosto de gastar bastante tempo com isso, Uhum. para pensar outras coisas de comunicação e tal. Então, essas primeiras semanas foram bem corridas, assim. Essas foram as primeiras semanas de trampo novo, até por isso que eu acabei atrasando em vir gravar com você. Sim, sim. E aí eu pretendo, assim que as coisas se estabilizarem e com tudo, assim. Porque eu acho que falta. Apesar de o mercado de games, assim, em termos de questão de conteúdo, é bem saturado, né? Então tem Uhum. o nosso priminho de 9 anos e tem outras pessoas mais velhas também. Eu acho que ainda tem espaço para alguns conteúdos assim de qualidade, alguns conteúdos voltados para o público BR, mesmo que não tem competição, assim, sabe? Então, Uhum. basicamente esse é meu objetivo. Pô, que massa, cara. Foi muito bom receber você aqui, Vini. Espero receber você mais vezes. Eu já contei em outros podcasts, mas é sempre bom lembrar, porque uma das minhas metas é ter o estúdio, né, para fazer o podcast conversando pessoalmente e ao vivo. E provavelmente esse estúdio vai ser em São Paulo, então vai ficar bem fácil de você colar.
Show de bola, vai ser massa e tem vários rolês pra gente fazer aqui que você vai curtir também. Sim, cara, pra comida, é só me chamar que o meu rolê é esse, tá ligado? É Quer me isso, é chamar isso. pra festa, pode chamar, mas tem que ter comida, velho. É isso, é isso. Tem um rolê, já fica a dica pra você, pra todo mundo tá ouvindo também, que se chama Uhum. Taverna Medieval, Oh. que é um lugar que todo mundo gosta porque o lance dele, desse pico, é tipo, é a ambientação mesmo, tá ligado? Então, você vai lá, Uhum. o prata é de pedra, caneca de cerveja é de pedra, então é uma parada bem massa. Às vezes rola uns campeonatos de Hearthstone lá, ou a galera às vezes assiste CBLOL lá, então assim, é uma fita bem louca, assim, acho que você vai curtir. Uhum. E quem estiver passando por São Paulo e quiser ir, também é bem massa. Aqui em Curitiba ia abrir o Valhalla, mas eu não sei, porque foi bem antes da pandemia, então eu Pode meio que crer. parei de acompanhar essa parada de bar e tudo mais. Mas se deu certo, a ideia era boa também. Eu acho que era nessa mesma pegada. Ou então, que ideia aí pra você abrir um restaurante tematizar com uma temática e que você faz podcast lá dentro. Exatamente. É verdade, eu tenho essa meta de fazer uns podcasts nos lugares aleatórios. Tipo, o primeiro vai ser pescando. Então, eu quero achar mais lugares aleatórios, assim, sabe? Aham. Imagina, tipo, Muito bom, dentro de um muito bom. restaurante, assim, separar uma área só pra gravar o podcast comendo. Fica ideia, alô, investidores. Eu queria fazer Isso eu ainda tô, tipo, estudando a ideia, porque vai ser meio caro, mas é uma ideia Uhum. boa. De pelo menos um ano fazer um podcast em um motorhome. Muito louco. Uhum. Aí, tipo, sei lá, passa aí na tua casa, pego você, a gente vai dar um rolê no motorhome e gravando podcast, conversando. Muito louco, muito louco. Daí depois Uhum. você expande isso para outros países, né? Você vai pra Argentina, o seu É, tipo motorhome. isso. Louco demais, louco demais. Sim, sim. É, eu só não comecei com isso porque é caro pra caramba, né? Mas é uma ideia boa. Pô, é uma ideia fantástica, assim. Vai atrás dos seus investidores. É, exatamente. Seus investidores, tipo, oi mãe, tô querendo financiar um motorhome no seu nome. Então vai sair uns 100 mil só pro motorhome. Ah, mas assim, tem mais a ideia do podcast, então. Exatamente. Boa sorte com isso, cara. Acho que vai ser um papo difícil com a sua mãe. Mas sério mesmo, muito obrigado, Vini, por ter aceito o convite, ter participado. Foi uma conversa muito boa, cara. Tamo junto, mano. Aguardando a próxima aí, hein? Com certeza. Eu vou deixar tuas redes sociais na descrição do YouTube, ou postar lá no Insta também depois. Mas muito obrigado aí quem ouviu até agora também. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Falou!